Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, uma live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós levamos até você informações a respeito do Espiritismo, notícias explicadas sob a ótica da doutrina espírita, música, informação. E hoje, o nosso programa é uma homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos, que ocorreu há 166 anos atrás. Isto é, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec, após estudar o fenômeno das mesas girantes, fazer perguntas aos espíritos, nos lança a primeira obra da doutrina espírita, que é a sua parte filosófica, com o Livro dos Espíritos. No dia 18 de abril de 1857, então, é lançado o Livro dos Espíritos, que na sua primeira edição era diferente da edição atual. Nós adquirimos uma tradução de Canuto de Abreu, que foi realizada em 1857, da primeira edição. Ela é bilíngue, ela é em francês e também em português. E foi uma descoberta incrível. A primeira edição do Livro dos Espíritos é tão diferente da segunda que, com todo respeito a Allan Kardec, deveria ter recebido outro título. A segunda edição é uma nova obra, se comparada à primeira. A primeira edição tinha 501 questões, perguntas e respostas, e foi escrita diretamente pelos espíritos por meio da escrita mecânica. Os espíritos, inclusive, recomendaram a Allan Kardec que nenhuma expressão fosse alterada, nem interpretada. Os próprios espíritos se incumbiram da revisão do texto, uma tarefa que levou 10 meses. Então é interessante anotar que, no final da obra, são expostos 120 comentários, que resumiriam os princípios da doutrina espírita. A segunda edição, essa sim foi feita por Allan Kardec, esses mesmos princípios estão mesclados entre as demais explanações e as questões passam a 1018. Em vez de 501, dobram 1018, entremeadas por longas dissertações doutrinárias. E é importante a gente lembrar que depois de lançado em Paris, em 18 de abril de 1857, nós tivemos a primeira tradução do Livro dos Espíritos no Brasil, feita por Joaquim Travassos. E foi em 1875, ou seja, 18 anos depois que Allan Kardec lança em Paris. Claro que edições em francês circulavam aqui no Brasil, mas tivemos a nossa primeira edição em português, então feita por Joaquim Travassos em 1875. Ele usou um pseudônimo de Fortúnio para fazer a primeira tradução a partir já da 20ª edição francesa, para vocês verem que em 18 anos o Livro dos Espíritos fez tanto sucesso que havia atingido já mais de 20 edições. E ele também fez a tradução das demais obras de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, em 1875, também no mesmo ano, a partir da 12ª edição francesa, também sem o nome do tradutor. O Céu e o Inferno, no mesmo ano, a partir da 4ª edição francesa, para vocês verem a velocidade com que trabalhava o Joaquim Carlos Travassos e o seu conhecimento do francês. Claro que, naquela época, como nos dias de hoje, é o inglês a língua que domina o mundo. Naquela época, era o francês, que era a língua mais falada. E
Um ano depois, em 1876, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido para o português. E Kardec coloca que em 18 de abril de 1860 foi publicada a segunda edição do Livro dos Espíritos, inteiramente já refundida e consideravelmente aumentada, dividida em 4 partes como nós as conhecemos. Nesta segunda edição, Kardec escreveu uma nota, o prefácio, explicando as razões e os critérios da nova edição. Incompreensivelmente, esse prefácio não é atualmente reimpresso nas edições brasileiras ou francesas. E a segunda edição foi lançada, como eu disse, em 18 de março de 1860. Continha 4 livros. E desses 4 livros, Allan Kardec retira as demais 4 obras que completam aí o Pentateuco Espírita, ou seja, o segundo livro lançado por Allan Kardec, que é tirado do Livro dos Espíritos, foi o Livro dos Médiuns, publicado em 15 de janeiro de 1861. Sendo o Livro dos Espíritos a parte filosófica da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns nos traz a sequência natural desse livro e trata especialmente da parte experimental ou da ciência espírita, que tem sua fonte no livro segundo, a partir do capítulo 6 até o final. Então, toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente referente ao capítulo 9, ou seja, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Que é interessante, a gente pensa que os espíritos não influem na nossa vida, mas, como nós vivemos com eles à nossa volta, é claro que estamos sendo sempre influenciados por eles. Positivamente pelos bons espíritos e negativamente pelos maus espíritos. Depois da filosofia da ciência, Allan Kardec lança o terceiro livro, que também foi retirado do Livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicado no dia 15 de abril de 1864. E ele é retirado da terceira parte do Livro dos Espíritos, ou seja, das leis morais, tratando especialmente da aplicação da moral evangélica, ou seja, explicando e esclarecendo o ensinamento de Jesus, porque o que aconteceu? O que aconteceu é que, à medida que o tempo foi passando, as tradições dos evangelhos acabaram, muitas vezes, mudando o texto, então era necessário trazer de volta a simplicidade dos ensinamentos de Jesus. E é interessante para a gente compreender o que aconteceu durante a passagem dos anos, ou dos séculos. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o 23, se não me engano, cujo título é Estranha Moral, onde analisa passagens do Evangelho onde Jesus teria dito que temos que odiar nosso pai e nossa mãe. Então, hoje, a gente percebe que as línguas, os idiomas, eles não são estáticos, eles evoluem, eles mudam. Então, o termo odiar, em hebreu, não significava odiar, também significava amar menos. É interessante estas colocações para a gente poder compreender que muitas vezes algumas passagens evangélicas, tem gente que usa passagens evangélicas dizendo que Jesus mandava até matar as pessoas. A gente sabe que Jesus veio nos trazer a pedagogia do amor. Por amor ele veio ao planeta. Então, ele viveu o amor durante toda a sua passagem no planeta, então ele não iria mandar matar alguém, porque é o contrário de amar, não é?
Então, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec lança o livro Céu e Inferno, publicado no dia 1º de agosto de 1865, que é retirado também do Livro dos Espíritos, ou seja, da quarta parte das Esperanças e Consolações dos Gozos Terrenos e Futuros. Inclusive, no Céu e Inferno, Kardec discute o dogma das penas eternas e analisa outros dogmas, como da ressurreição da carne, o paraíso, o inferno e também o purgatório, que foi uma criação depois que Jesus esteve aqui, por volta do ano de 400, aproximadamente, depois de Cristo. Um paradoxo católico foi resolvido da seguinte maneira: os bons iam para o céu, os maus para o inferno. E como é que ficavam aqueles que não eram nem tão bons e nem tão maus? Então, foi criado o purgatório para um local para poder colocar estas pessoas. E o último livro dos 5 que Allan Kardec editou foi a Gênese, onde também ele trata da parte científica da doutrina e foi retirado do livro 2, os capítulos 2, 3, 4, 9, 10, 11 do livro 2 e também do livro 3, que nos mostra a visão de Allan Kardec a respeito da ciência. E é importante a gente lembrar que, além desses 5 livros, que foram retirados, todos eles do Livro dos Espíritos, tem mais 2, que são livros introdutórios, O Principiante Espírita e O que é o Espiritismo, e foram retirados da introdução dos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então, a gente consegue compreender que o Livro dos Espíritos é a obra principal do Espiritismo, que merece ser estudada com afinco, assim como os demais livros, porque ali nós temos a completa a doutrina dos espíritos. E olha, Allan Kardec não ficou só nisso também, não. Desde 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos, no ano seguinte, no dia 1º de janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, uma revista mensal que ele editou durante 11 anos, onde também tem muitas informações a respeito da doutrina espírita. E, é claro, como ele morreu repentinamente, no dia 31 de março de 1868, deixou textos que não havia publicado. Estes textos foram publicados no livro Obras Póstumas, em janeiro de 1890. Então, aqui nós conseguimos compreender o alcance do Livro dos Espíritos, que é a base de uma filosofia que nos esclarece a respeito de onde viemos, de onde vamos, por que sofremos, qual é o nosso futuro. Enfim, traz, na minha visão, a melhor explicação a respeito da nossa vida. Então, é uma recomendação. Normalmente, eu recomendo a leitura de livros aqui no Papo Espírita, e hoje a recomendação é a leitura das 5 obras de Allan Kardec, mais Obras Póstumas e também a Revista Espírita. E olha, para quem quiser ler, normalmente a gente sabe da dificuldade que é a aquisição de livros, né? Então, quem tem um computador, um celular, pode ler todos esses livros na internet que estão à disposição, até porque eles já estão com os direitos autorais livres, então podem ser baixados tranquilamente, que não, quem fizer isso não estará infringindo a lei dos direitos autorais. Então, já que nós fizemos uma avaliação rápida do Livro dos Espíritos, das obras complementares, vamos ver o seu conteúdo, que é extremamente importante. Nele e nas demais obras, Allan Kardec analisa os pontos fundamentais da doutrina espírita.
No primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz uma nova concepção de Deus. E olha que existem inúmeras concepções de Deus. É importante a gente lembrar que a humanidade já foi politeísta, aceitava a existência de vários deuses. Aí, depois de uma tentativa frustrada no Egito de implantar o monoteísmo, os judeus, através de Moisés, implantaram o monoteísmo e hoje a maioria da população do planeta é monoteísta. Então, esta nova concepção de Deus que Allan Kardec nos traz, ele já traz na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, em que ele pergunta o que é Deus. Não quem é Deus. Porque até então, a nossa concepção de Deus vinha os politeístas, a existência de vários deuses, a maioria com a feição humana. O Egito e a Grécia tinham alguns deuses que eram mistos entre homem e animal, mas a grande maioria, os deuses tinham a feição humana, e quando Moisés nos fala do Deus único, na nossa mente aparece aquela figura do homem velho de barba. Jesus veio e ainda mantém a visão de Deus humana como sendo um pai. E aí depois vem Allan Kardec, reescreve, podemos dizer assim, a concepção de Deus, quando os espíritos respondem que ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, este é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Depois vem, é claro, a imortalidade da alma, porque antes de sermos humanos, filhos dos nossos pais, somos, na verdade, espíritos criados por Deus. E somos imortais, porque a morte do corpo deixa o espírito livre e o espírito continua vivendo. Então, uma decorrência da imortalidade da alma é o outro ponto fundamental da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. Muita gente acha que a tese da pluralidade das existências é coisa de espírita, mas não. Lá o homem das cavernas, há 10.000 anos atrás, quando era enterrado, eram colocados seus pertences, porque já tínhamos o conhecimento, ou pelo menos a intuição, de que a vida continuava além da morte e iríamos precisar dos nossos instrumentos, principalmente das nossas armas. Os egípcios mumificavam seus mortos na esperança de que eles renascessem. Então, a pluralidade das existências começou a ser divulgada a partir da Índia, passou para o Egito, Grécia, e hoje já a grande parte da humanidade, e o Brasil é interessante, que o Brasil é o país mais reencarnacionista do Ocidente. Por isso que temos facilidade de compreender este princípio fundamental da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, que nos dá o quê? A possibilidade de evoluir, de chegarmos à tão sonhada felicidade. Porque sem a pluralidade das existências, ou a reencarnação, é difícil da gente compreender por que uns nascem bons, outros nascem maus, alguns são mais inteligentes, outros menos. Então, sem a chave da reencarnação, parece que Deus joga os dados. Um dado para um, outro dado para outro, cada um nasce de acordo com a vontade de Deus. Mas não. Com a pluralidade das existências ou a reencarnação, o nosso processo evolutivo está nas nossas mãos. Então, nós conseguimos gerenciá-lo. Outro princípio que complementa a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, é a comunicabilidade dos espíritos. Se o espírito não morre, permanece vivo, então
ele acaba se comunicando conosco. Interessante, não é? Pare para pensar. Quantas vezes você sonhou com um parente, com um amigo que já morreu, retornou à pátria espiritual, ele aparece em sonho, algumas vezes triste, outras vezes alegre, feliz, como se estivesse dando informações que está numa condição tranquila ou com dificuldades na parte espiritual. E essa comunicação dos espíritos sempre ocorreu. Claro que em tempos mais recuados, ela era feita quase que exclusivamente nos templos. Algumas pessoas, alguns médiuns, eram procurados para dar notícias de parentes, mas agora, cumprindo aquilo que Jesus colocou há 2000 anos atrás, que no fim dos tempos todos profetizariam, hoje a comunicação com os espíritos é feita nos centros espíritas, nos centros espiritualistas, então nós já conseguimos compreender melhor esta relação que existe entre o plano encarnado e o plano desencarnado. E mais um ponto principal, um dos pilares da doutrina espírita, que são 5, é uma decorrência de tudo isso: a pluralidade dos mundos habitados. A partir do momento que a gente descobre que o espírito é imortal, que ele vai evoluindo, quando a gente olha o céu, claro que cai por terra aquele pensamento da antiguidade que só o planeta Terra era habitado. Primeiro, o planeta Terra era o centro do universo, depois o centro do universo se deslocou para o Sol, o heliocentrismo, e agora nós sabemos que não é a Terra nem o Sol o centro do universo, que existem planetas no nosso sistema solar, que nós vivemos numa galáxia, entre as incontáveis que existem no universo, que é infinito. Então, a pluralidade dos mundos habitados é uma decorrência de tudo isso, porque seria um desperdício, não é? Um universo infinito, só a Terra ser habitada? Então, os espíritos esclarecem que os mundos estão em várias categorias. A própria Terra, no início, quando não tinha vida, era simplesmente fogo e lava e água, era um planeta transitório, que ainda não tinha vida sobre ela. Depois, nos transformamos em um planeta primitivo. Lá, quando o homem das cavernas começou a caminhar no planeta, e até cerca de 2 mil anos atrás, nós éramos um planeta primitivo, destinado às primeiras encarnações dos espíritos. Evoluímos. Hoje, nós somos um mundo de provas e expiação, onde nós estamos adquirindo aí, a duras penas, um pouco mais de evolução. E assim vai. Ainda segundo os espíritos, existem os mundos de regeneração, onde moram pessoas boas, existem mundos superiores, onde estão os espíritos mais evoluídos. Então, a gente começa a compreender que é uma solidariedade entre os mundos do universo. E não deveria ser diferente, não é? Porque, olha, é muita pretensão, nossa, acreditar que só a Terra é um planeta habitado no universo. Então, esses são os pontos principais da doutrina espírita que alargam a nossa concepção do eu, de nós mesmos, muda a nossa concepção, muda a concepção de conviver no planeta Terra, muda também a nossa concepção do universo, e aí nós compreendemos que precisamos trabalhar juntos para chegar à tão sonhada felicidade. Mas já que estamos falando aí do Livro dos Espíritos, vamos passar rapidamente para compreender quem é este espírito Allan Kardec. Por quê? Quando a gente analisa Allan Kardec sobre a ótica dos princípios da doutrina espírita, a gente sabe que, como espírito, ele foi criado por Deus. E todos nós fomos criados simples de ignorância, isto é,
com possibilidade de crescer, de evoluir, de nos transformar em pessoas melhores. Então, a partir da pluralidade das existências, a gente percebe, fazendo uma analogia com o mundo de hoje, quando nós queremos contratar alguém para se desincumbir de uma tarefa, é claro que nós procuramos contratar pessoas habilitadas com conhecimento para desempenhar bem a tarefa. E o mesmo acontece com os espíritos. À medida que vão evoluindo, nós também vamos recebendo missões, novos encargos, novos trabalhos, de acordo com a nossa capacidade. Então, é claro que Allan Kardec é um espírito que tem uma evolução muito maior do que a minha e a sua, que está aí me acompanhando, porque todos nós estamos num patamar mais ou menos semelhantes no planeta. Claro que existem espíritos melhores, mas Allan Kardec já vem fazendo esta evolução há mais tempo do que nós, então recebeu de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, o encargo de codificar a doutrina espírita. Então, vamos analisar algumas das suas encarnações. Ele, segundo informações, teria sido, há cerca de 3.300 anos antes de Cristo, o sacerdote Amenófis, sacerdote da casa do faraó Sete I. Teria reencarnado novamente como Platão entre 427 e 347 a.C., foi filósofo matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos e fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Então, aqui nós já vemos o trabalho que Allan Kardec começa a fazer na parte de educação, porque o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ela se refere muito à educação do espírito, à nossa evolução. Depois, ele teve uma encarnação no ano 50 antes de Cristo, onde ele adotou o nome de Allan Kardec, pseudônimo que ele usou para lançar as suas obras. Ele foi um sacerdote druida, celta, na região da antiga Gália, ou seja, ali na França. Depois, ao tempo de Jesus, de acordo com o Espírito Emmanuel, esta mensagem está no livro Deus Conosco, foi psicografada por Chico Xavier no dia 31 de 3 de 1938, quando celebrava a data do retorno de Allan Kardec à parte espiritual. Segundo Emmanuel, Allan Kardec teria sido o discípulo amado de Jesus. Quem era o discípulo amado? João. E realmente foi o único dos discípulos que acompanhou o mestre até o último momento. Eu sempre digo que os demais discípulos, quando viram a coisa feia, picaram a mula, não foi? Pedro chegou a negar Cristo 3 vezes, depois se arrependeu e continua trabalhando por Jesus. É um espírito pelo qual nós temos aí uma grande admiração. Então, partindo do princípio de que Allan Kardec foi o discípulo João, nós sabemos que o discípulo João, ele reencarnou depois como Francisco de Assis, para tentar dar uma chacoalhada na Igreja Católica, que tinha se desviado da simplicidade de Jesus. E depois o próprio Allan Kardec nos coloca que teria sido Jean Hus, que foi um sacerdote, mártir, reformador religioso, tcheco, que defendia principalmente o fim da elitização dos ensinos religiosos propostos pela Igreja. Então, aqui nós percebemos que esse espírito sempre esteve ligado à educação. E na primeira parte da sua vida, Allan Kardec também foi professor, pedagogo, ligado à educação. E é claro que o complemento desse trabalho foi o lançamento da doutrina espírita, que se dedica ao quê? À educação do espírito imortal. Então, encerrando esta parte, vamos trazer uma música intitulada Obrigado, Kardec, para mostrar o nosso reconhecimento ao trabalho desse espírito
que veio ao planeta, cumpriu muito bem a sua missão, apesar de toda a dificuldade que passou. Então, a música Obrigado, Kardec, é homenagem a Allan Kardec. Depois desta homenagem a Allan Kardec, vamos analisar aí os fatos, as efemérides espíritas. No dia 15 de abril, foi lançada em Paris, como eu já comentei, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira edição era a imitação do Evangelho Nome. Aí, na segunda edição, tomou o nome que nós conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, a vida de espírita antigamente não era fácil. Também no dia 15, Domingos Filgueiras, que era médico, foi indiciado por exercício ilegal da medicina por ocasião de uma ação da saúde pública invadindo a Federação Espírita Brasileira. É que os médiuns foram muito perseguidos. Claro, dia 18, já falamos,
em 1857, lançado o Livro dos Espíritos. Também no dia 18 de abril de 1957, ou seja, 100 anos depois, surge o primeiro selo espírita no mundo. Foi lançado no Brasil, comemorando aí o centenário do lançamento do Livro dos Espíritos. Também, no dia 18 de abril, agora já mais perto, em 1997, foi comemorado pela primeira vez o Dia dos Espíritas, graças à Lei número 9.471, de 27 de 2 de 96, projeto do deputado Alberto Calvo. No dia 22 de abril de 1904, desencarna Florence Cook, médium por intermédio da qual o espírito Kate King se materializava, dando ensejo ao cientista William Crookes estudar o fenômeno com detalhes. No dia 23, já em 1923, desencarna Ana Prado, em Belém do Pará. Foi também médium de efeitos físicos para a materialização de espíritos. Aqui em Santa Catarina, no dia 24 de abril de 1945, é fundada a Federação Espírita Catarinense e o seu primeiro presidente foi Oswaldo Melo. Mês de abril foi o mês das materializações. Em 1921, materializa-se o espírito de Raquel Figner na presença do pai, Frederico Figner, pela mediunidade de Ana Prado, no Pará. E, encerrando as nossas datas importantes, no dia 30 de abril de 1856, é transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a respeito da missão que ele haveria de desempenhar, ou seja, para ser o codificador da doutrina espírita. Então, amigo e seguidor, encerrando o nosso Papo Espírita de hoje, que foi uma homenagem aos 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, a base da filosofia espírita, nós queremos agradecer, primeiramente, a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, o governador espiritual do planeta, que vem acompanhando a nossa evolução e indicou Allan Kardec para codificar a doutrina espírita. Agradecer também ao próprio codificador, que desempenhou bem a sua missão. Então, a ele vai o nosso agradecimento, o nosso amor, o nosso carinho, e a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanha nestas tarefas do Centro Espírita, e encerramos com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, através do trabalho, e o pão do espírito, através da evolução. Perdoa nossas dívidas à medida em que fomos perdoando aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita do Centro Espírita Allan Kardec.